Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, e vamos ler os versículos 1 a 8. Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Este é o início do livro de Marcos. Ele é um dos evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles contam a mesma história, mas de um jeito diferente, cada um, só que eles seguem uma linha mais ou menos parecida, e tem o Evangelho de João, que ele foge um pouco dessa regra. Então são 3 sinóticos e tem o de João. Marcos, ele é um livro curto, ele é um livro assim que ele já começa com ação, ele é um livro de ação. E aqui nós, nesse primeiro parágrafo do livro de Marcos, ele está falando de João Batista. Então ele já começa, é um evangelho para contar sobre Jesus, para falar dos passos de Jesus, do ministério de Jesus, mas ele começa com João Batista, que foi o precursor de Jesus. João Batista, ele foi citado no Antigo Testamento, ele foi profetizado como aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Isaías é que profetizou 500 ou 600 anos antes disso acontecer, e então ele é aquele que prepara o caminho do Senhor. E nós, ao ler esse parágrafo, nós vamos ver que nós também podemos fazer a mesma coisa, devemos fazer a mesma coisa, devemos ser como João Batista e prepararmos o caminho do Senhor. Então vamos ler João Batista, Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Vou convidar os irmãos a ficarem de pé, para nós lermos a palavra de Deus, aqueles que puderem. Se você não puder, pode ficar sentado, não tem problema. Marcos capítulo 1, de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, obrigado por lermos a tua palavra em nossa própria língua. Obrigado, Senhor, por nos dar a possibilidade de compreender o que tu estás dizendo, a mensagem que o Senhor traz para nós. Pedimos que o teu Espírito Santo possa nos guiar nesse momento, nos iluminar, para que possamos entender e interpretar e aplicar aquilo que nós temos lido, porque a tua palavra é eficaz para nos transformar, para nos educar, para nos corrigir. Senhor, que seja assim nesse dia, que nós, ao lermos a tua palavra e meditarmos sobre ela, possamos ser transformados e possamos ser aperfeiçoados conforme a tua vontade. Abençoa, Senhor, nós que estamos aqui e os irmãos que não estão presentes conosco fisicamente, mas estão em espírito, que tu possas estar cuidando de cada um. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar.
Preparando o caminho do Senhor, esse é o ministério de João Batista. Esse foi o ministério de João Batista e pode ser também, e deve ser também, o nosso ministério. Nós somos convocados a preparar o caminho do Senhor. Quando nós lemos esses versículos, nós podemos identificar aqui algumas providências que João Batista tomou e providências que nós também precisamos tomar, se nós quisermos seguir esse exemplo de preparar o caminho do Senhor. A primeira providência nós encontramos nos versículos 1 a 5, que é certificar-se de receber o dom de Deus, ou o carisma de Deus. No grego, a palavra caris, né? Caris, que vem quando você fala que alguém é carismático. Existe um movimento carismático nas igrejas evangélicas, existe um movimento carismático na Igreja Católica, e quando se fala de carisma, vem da palavra caris, do grego, se refere ao dom que o Espírito Santo dá. É um dom que você recebe quando você aceita Jesus, quando você crê em Jesus. Então nós precisamos tomar essa providência de nos certificarmos de que nós recebemos esta graça, que nós recebemos o Espírito de Deus, esse dom ou o carisma. Porque João Batista, segundo os versículos 1 a 5, começa dizendo aqui que Isaías falou sobre ele, que ele viria e que ele ia preparar o caminho do Senhor. Era como essa palavra preparar o caminho ou endireitar o caminho, é como você pensa, por exemplo, numa estrada em que passa lá o trator, né, uma estrada de terra, por exemplo, aí passa lá um trator e deixa tudo lisinho, né, para que possa passar, para que os carros possam passar, nesse caso. Mas esse era o papel do João Batista, era ser como esse trator, passando ali e endireitando o caminho do Senhor, para que quando o Senhor viesse, não encontrasse obstáculos no caminho. Então esse era a missão dele, mas para que ele pudesse fazer, para que ele pudesse cumprir essa missão, ele precisava receber um poder, e esse poder lhe foi dado, que é o poder do Espírito Santo. Os versículos 1 a 5 dizem assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí até aqui ele está citando a profecia. E aí ele continua com a sua narração. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Aqui está dizendo que o João Batista, ele atraía as pessoas. Então ele era uma pessoa carismática. Ele era uma pessoa que atraía os outros. Mas como é que ele conseguia fazer isso? Como é que ele conseguia levar as pessoas até o deserto? Aliás, ele ficava lá no deserto, ele não ia buscar as pessoas. As pessoas iam até ele. Ele se transformou numa pessoa tão famosa, uma pessoa tão querida, que as pessoas queriam ir lá, elas se dispunham a ir até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. Então lá no deserto não tinha ar-condicionado, não tinha sombra, não tinha nenhum conforto,
nem ventilador não tinha, né? Mas as pessoas iam lá, as pessoas iam para ouvir o João Batista. Qual o segredo dele, né? Como é que ele conseguia fazer isso, né? Atrair as pessoas dessa maneira. A gente vê que o João Batista, ele não tinha, ele não era assim uma pessoa muito, apesar dele ser carismático, dele atrair as pessoas, mas não era assim muito gentil. Ele era tipo assim o pastor Luiz Alegria. Não que o pastor Luiz Alegria não seja gentil, mas ele mesmo diz, né, o próprio pastor Luiz Alegria, ele fala que ele tem o espírito de evangelista, né? Então que se ele tiver que falar para a pessoa que você vai para o inferno, né, seu miserável, né, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, ele fala, né, dessa maneira, e ele fala de uma maneira que, dependendo de quem fala, pode, em vez de atrair, a pessoa pode afastar, mas ele consegue atrair as pessoas por causa do dom que ele tem, o dom que lhe foi dado. E o João Batista era mais ou menos assim. Se a gente vê, por exemplo, o que diz em Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 8, olha só o que ele dizia para os fariseus e saduceus que iam lá no deserto para ser batizados. Olha que os fariseus e os saduceus eram a elite da sociedade. Eles eram aqueles, né, que eram respeitados, que eram chamados de mestres, de doutores. Eles tinham as melhores vestes, os melhores salários. Eles eram o top da sociedade. E eles alguns deles iam lá até o deserto para ser batizados por João Batista. E o João Batista, né, quando os recebia, ele não estendia um tapete vermelho, ele não falava, puxa, que honra de recebê-los aqui. Não é assim que ele falava. Olha só o que diz em Mateus 3, 7 e 8. Ele falava assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, como uma pessoa dessa maneira podia atrair pessoas assim? Isso só era possível porque o Espírito de Deus estava com ele. Nós lemos em Lucas capítulo 1, de 15 a 17, que conta um pouco mais detalhadamente a história do nascimento de João Batista. O anjo que vai falar com Zacarias e fala do nascimento do João Batista, que foi um nascimento milagroso, porque a mãe dele também era mais ou menos como o nascimento do Isaac. Ele já era idoso, a esposa dele já tinha uma certa idade, já não era mais idade de ter filhos, eles não tinham nenhum filho, e chegou um anjo e falou para ele: você vai ter um filho. E o Zacarias, por ele ter vacilado, por ele ter demorado a acreditar no que o anjo estava dizendo, ele recebeu um castigo, ele ficou mudo até que o filho nascesse. Então, durante toda a gestação, os 9 meses da gestação do seu filho, João Batista, ele ficou mudo, ele só conseguia falar por sinais ou escrever. E quando ele mostrou que realmente acreditava, porque quando ele falou que o nome da criança ia ser João, porque era esse o nome que o anjo disse que ele deveria se chamar, mas eles queriam dar o nome nele de Zacarias, né, porque era o nome do pai, né? Aí o Zacarias, todo desesperado, lá, não, fazendo sinal, né, não conseguia falar, aí pediu uma tabuinha lá para escrever, né, escreveu e disse o nome dele é João, né, ele escreveu lá na tabuinha. Quando ele escreveu isso, foi um sinal de fé, e então, porque ele estava dizendo o que o anjo disse para ser, né, e aí então abriu a sua boca, ele conseguiu falar, né, cessou o castigo, e ele conseguiu falar. E olha só o que ele disse, o Zacarias, o pai do João Batista, lá em Lucas 1, 15 a 17. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu acho que eu confundi um pouco aqui, isso aqui eu acho que foi o anjo que falou para o Zacarias, mas está dentro, né? É isso que foi profetizado a respeito de João Batista, que ele será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E ele ia, tudo que ele fosse fazer para converter os filhos de Israel ao Senhor, ou seja, preparando. Então, esse preparar o caminho do Senhor, na verdade, era converter as pessoas, fazer as pessoas se arrependerem dos seus pecados e assim estarem preparadas, porque o Senhor estava para chegar. Então, ele estava convertendo o coração das pessoas para que, quando chegasse o Senhor, ele encontrasse esse caminho aberto. Ou seja, era o caminho do coração das pessoas. Era esse caminho que João Batista estava abrindo. E a profecia diz que ele viria cheio do Espírito Santo e no espírito e poder de Elias. Você sabe que Elias foi um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento. E fez coisas que ninguém fez, nenhum outro profeta fez, a não ser o Eliseu, né, que foi o seu sucessor. Mas, então ele viria nesse poder. Então o poder que João Batista tinha, o carisma, para que ele pudesse atrair as pessoas, não era uma coisa natural, não era uma coisa dele, mas era o Espírito Santo que fazia isso. Então, para que o João Batista pudesse cumprir a sua missão, ele teria que ter o carisma, o dom de Deus, o Espírito Santo, porque sem isso ele não conseguiria fazer o que ele fez. Ele não conseguiria atrair as multidões ao deserto para serem batizadas, porque ele era um casca grossa, né, como a gente fala, né? Casca grossa é aquele que fala na lata, né, que fala as coisas. Ele ia afastar as pessoas em vez de atraí-las, se não fosse o poder do Espírito Santo nele. E era o poder do Espírito Santo que fazia ele cumprir a sua missão. Então, se você quiser seguir esse exemplo, se você quiser ser como João Batista e também preparar o caminho do Senhor, no sentido de você preparar as pessoas para receberem o Senhor, então você precisa se certificar de que você recebeu o dom do Espírito Santo. E como é que nós recebemos esse dom? Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Nós recebemos quando nós cremos no Senhor Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor Jesus. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa é a pregação que Pedro fez lá em Jerusalém, na inauguração da igreja, falando para as pessoas se arrependerem e serem batizadas em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então isso ia fazer com que a pessoa se livrasse dos seus pecados e eles então receberiam o dom do Espírito Santo. Todos nós que cremos no Senhor Jesus recebemos esse dom. Então não é possível você preparar o caminho do Senhor se você primeiro não receber esse dom, que é o Espírito Santo. E isso se dá quando você nasce de novo, como nós cantamos aqui, eu nasci de novo. E como cantamos também, eu recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, coração transformado, um coração que é ensinado por Jesus. Então, sem isso você não consegue fazer. E é como você vai preparar? Você vai pegar um trator e vai na estrada preparando? Não, né? Você vai fazer amizades, você vai conversar com as pessoas. Quem sabe você vai até falar um versículo bíblico. Quem sabe você vai contar o seu testemunho. Quem sabe você vai só convidar para ir na igreja, para vir na igreja. Assim você vai estar preparando essa pessoa.
Mas, como João Batista enfatizava, você também deve enfatizar que para receber Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados. Era a pregação do João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, todos precisamos de arrependimento. Não é possível receber o Espírito Santo sem, primeiro, se arrepender dos seus pecados. Então, essa é a primeira providência, certificar-se de que você recebeu o dom do Espírito Santo, o carisma de Deus. E a segunda providência é livrar-se do que você não precisa. Você, para preparar o caminho do Senhor, para cumprir essa missão de preparar o caminho do Senhor, você precisa se livrar daquilo que você não precisa. Nós vemos aqui no versículo 6 que as vestes de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro, e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele tinha tudo que era mais simples, tudo que ele conseguia no deserto. Lá no deserto não tinha muitas coisas. Então, ele juntava os pelos dos camelos, todos os pastores faziam isso, porque tinha as ovelhas, né, que eles cuidavam lá no deserto, e tinha os camelos, né, que os ajudavam, que carregavam as cargas, tinha também aqueles que cuidavam de rebanhos de camelos, né, e você sabe que os animais, eles soltam pelos, né, cachorro, por exemplo, né, para quem tem cachorro em casa, sabe que solta muito pelo, e muitos camelos juntos, né, soltando muitos pelos. Então você junta, né, aqueles pelos, e daqueles pelos eles faziam, né, as pessoas que andavam pelo deserto, e havia muitas pessoas assim, elas então aproveitavam esses pelos, não jogavam fora, e dava para fazer vestes, né, dava para fazer roupas com eles. Mas era uma roupa muito rústica, né, não era aquela roupa bonita, né, mas servia, dava para proteger do frio, porque lá no hemisfério norte, lá em Israel, naquela localização lá onde está Israel, o verão era razoavelmente quente e o inverno era muito frio. No inverno caía até neve, né? E também as noites costumavam ser bem frias, né? Às vezes o dia era quente, mas a noite era muito fria. Então eles precisavam disso. Mas o João Batista, ele era filho de um sacerdote. Ele não era qualquer pessoa. A família dele era uma família bem estabelecida, né? O pai dele era um sacerdote. Ele servia no templo. Então era uma família que não era uma família pobre. Mas ali no deserto, ele não se preocupava com isso. Ele catava ali o que tinha. E o que tinha era aqueles pelos de camelo. E ele fazia dali as suas vestes. Tinha um cinto de couro, né? Porque couro, quando você mata um animal ali, né, você aproveita o couro. Então tinha aquele cinto de couro. E ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que era o que encontrava também ali no deserto, né? Você já comeu gafanhoto? Tem gente que fala que inseto é muito bom, né? Alguns insetos você pode comer e é muito bom, tem muitas proteínas, né? Comer insetos como eles comiam não é uma coisa nova. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Levítico 11, 20 a 22, tem lá algumas instruções. Entre as instruções lá sobre se alimentar, ele está falando assim, Moisés está falando para o povo que estava caminhando pelo deserto, né? Eles passaram 40 anos no deserto, lembrem-se disso. Então ele diz assim, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Então o inseto que voa e anda sobre 4 pés não é para comer, é abominação. Então não é qualquer inseto que você pode comer, não vai sair por aí comendo qualquer inseto, né? Mas todo inseto que voa, anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são compridas para saltar com elas sobre a terra, esses comereis. Tá? Aí você pode comer. Então, se ele anda 4 pernas e as pernas de trás são mais compridas,
para ele poder saltar, então esse você pode comer, né? Então, está liberado, né? Se você quiser comer gafanhoto, né? O gafanhoto é assim, né? Gafanhoto está liberado. Aí, continua a instrução lá em Levítico, né? Deles comereis a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie. O grilo a gente conhece bem, né? Não sei se é o mesmo grilo que a gente tinha aqui, mas eu não tenho coragem de comer grilo, né? E o gafanhoto segundo a sua espécie. Se você já comeu camarão, né? Eu acho que é a mesma sensação, né? De você comer um camarão, como se você estivesse comendo um inseto, na verdade, né? Eu não sei se o gafanhoto tem gosto de camarão, deve ter, né? Bem torradinho assim, né? Mas é isso que o João Batista tinha lá no deserto. Ele não tinha iFood, né? Não tinha nenhuma pizzaria, né? Para ele pedir pizza lá. Era o que ele podia comer, né? Se ele não comesse isso, ele ia passar fome. Então ele não se preocupava. Esse desprendimento de João Batista, dele usar tudo que era mais simples e comer tudo que era mais simples, dele não ficar ajuntando coisas. Já pensou se ele ficasse, né, ajuntando coisas e tudo, né, querendo luxo? Ele não ia poder cumprir o seu ministério. Ele não ia poder preparar o caminho do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Paulo, ou quem quer que tenha escrito o livro de Hebreus, que a gente não tem certeza, né, se foi Paulo, mas diz que nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, alguém citou esse versículo, não lembro se foi o pastor Ismael ou se foi o Lael, que falou isso hoje, né? De nós nos desembaraçarmos de todo peso, para que nós possamos correr. Então, se você fosse um atleta e estivesse correndo, né, disputando as Olimpíadas, uma corrida de 100 metros, você ia ter que ter um tênis ideal, né, leve, e que te dá impulso. Você ia ter que ter uma roupa leve, né? Então você não pode correr de qualquer jeito, com qualquer vestimento, porque senão você não tem nenhuma chance de ganhar. Então é assim que Paulo está falando, está fazendo essa comparação em Hebreus 12:1. É assim que também nós devemos ser. Não precisa comer gafanhoto, né? Mas às vezes você só vai ter arroz e feijão para comer, né? E arroz e feijão é o que você tem, né? Às vezes vai ser só um pão, né? A Bíblia fala, né, que se nós tivermos o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Não quer dizer que você não deva procurar, né, a prosperidade, mas se isso for atrapalhar o caminho do Senhor, se isso estiver te embaraçando muito, então é uma coisa que você não deve buscar, porque a Bíblia fala, né? Mateus capítulo 6, versículo 37, se não me engano: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Davi, quando ele foi lutar contra o Golias, ele não quis usar a armadura do rei Saul, né? O rei Saul deu a própria armadura para ele lá. Você vai lutar com o gigante? Toma aqui minha armadura, né? Eu deixo você usar a minha armadura. O Davi colocou a armadura, começou a andar assim, falou: isso aqui não vai dar certo não, eu não sei andar com isso. Aí ele tirou todas aquelas coisas lá, pegou um cajado, né, que é um pedaço de pau, pegou a funda, que era duas tiras de couro com um outro pedaço de couro maior amarrado assim, né, onde ele colocava uma pedra e fazia assim, né, e soltava. Era tipo um estilingue, né, mas sem borracha, né? Você rodava assim para pegar impulso, soltava e a pedra ia. Então ele pegou aquela funda, pegou 5 pedrinhas lá no riacho, né? Mas ele só precisou de uma, né? Só de uma pedra. Na primeira ele acertou o gigante. Então Davi, ele só levou o que precisava, e assim ele venceu a batalha. Então nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos livrar-nos daquilo que nós não precisamos, daquilo que vai nos atrapalhar
essa caminhada. Se tem alguma coisa atrapalhando você de preparar o caminho do Senhor, de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, então você deve se livrar disso. E eu também devo procurar fazer isso. Então a simplicidade dele. A simplicidade do João Batista incluía até a falta de milagres. João Batista, ele tinha segundo a profecia, ele ia no espírito e no poder de Elias. Grandes coisas que o Elias fez, né? Ele ressuscitou pessoas, né? Ele fez a chuva parar, depois ele fez a chuva voltar, ele fez fogo cair do céu, né? Ele fez tantas coisas, mas o João Batista, apesar dele ter esse espírito e poder do Elias, ele não fez nenhum milagre. Aqui em João, capítulo 10, versículo 41, diz assim, o que as pessoas falavam sobre João Batista. Realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto ele disse a respeito deste, ou seja, de Jesus, era verdade. Então, a única coisa que João Batista fazia era falar a verdade. Você pode fazer isso também, não pode? Você não pode fazer fogo cair do céu, mas você pode falar a verdade, como João Batista falava. Então, essa era a simplicidade dele. E a terceira providência que João Batista tomou, que nós também devemos tomar para preparar o caminho do Senhor, é deixar o caminho livre para Jesus. Deixar o caminho livre para Jesus. Não atrapalhar, não ficar na frente, não ficar no caminho. Às vezes, quando você está fazendo alguma coisa e alguém quer ajudar, né? Principalmente quando é uma criança, às vezes você preferia que a criança não ajudasse, né? Mas a criança quer ajudar. Mas, às vezes, você fica meio aborrecido com alguém que está te ajudando ali, e você fala assim, se você não me atrapalhar, você já está ajudando demais, né? Se você ficar sentado ali, quietinho e não me atrapalhar, você já está ajudando. Então, muitas vezes, você tem que fazer isso mesmo. Senta lá no cantinho e não atrapalha Jesus. Aí você vai estar ajudando já, né? Já está ajudando muito. O João Batista, ele deixou o caminho livre. Nos versículos 7 e 8, diz que ele pregava dizendo o seguinte: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, essas são palavras daquele que Jesus disse, quando Jesus falou sobre João Batista, ele disse, nunca houve profeta maior do que o João Batista. Dentre todos os profetas, né? Então ele está colocando João Batista acima de Elias, acima de Eliseu, acima de qualquer outro profeta. Jesus falou que não tinha ninguém maior do que João Batista. Mas, nas palavras do próprio João Batista, ele disse, eu não sou digno de me curvar e desatar as sandálias daquele que vem após mim, que é o Senhor, que é Jesus, que veio após ele. E ele disse, eu só batizo vocês com água, é só isso que eu faço. Eu batizo vocês com água. Mas aquele que vem após mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E no outro evangelho diz também com fogo, né? Com o Espírito Santo e com fogo. Ele não queria que as atenções se concentrassem nele. João Batista, em outro momento também, no evangelho de João, ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Por isso que a gente canta aquela musiquinha, né? Convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Então é por isso, né? Por causa das palavras de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele deixou o caminho livre. Ele era uma pessoa super importante, super famosa. Ele atraía multidões no deserto, né? Nem a Aline Barros conseguiria fazer isso. Nem o Fernandinho, né? Nem o Lael conseguiria fazer isso.
atrair tantas pessoas assim no deserto. Mas ele disse, eu não sou nada, eu não sou digno, né? Então ele queria deixar o caminho livre, para que as pessoas não vissem ele, mas Jesus. E assim também nós devemos fazer. Nós temos que sair de cena no momento certo. Nós, se Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, nos der algum dom, né, e nós conseguirmos convencer alguém de receber Jesus, de aceitar Jesus, nós temos que levar essa pessoa até Jesus e aí sair de cena. Não sair de cena no sentido de deixar a pessoa se virar, né, mas sair de cena no sentido de dizer e de considerar que, olha, quem vai te ajudar é Jesus. Quem me ajudou foi Jesus. E quem vai te ajudar é Jesus. Eu também estou aqui para o que der e vier. Mas o importante, quem é importante, é Jesus e não eu, né? A glória seja toda de Jesus. Lá em Provérbios diz que a pessoa, né, o homem, ele é provado pelos elogios que ele recebe. Então, se você recebe muitos elogios, cuidado, porque você está sendo provado, né? Porque Satanás ele vai se aproveitar disso, né? Para querer te derrubar. Então, João Batista ele queria sair de cena. É importante nós nos manifestarmos, é importante nós ficarmos em evidência. Existem muitas maneiras de se fazer isso, né? Nós temos hoje em dia as redes sociais, e se nós ficarmos famosos nas redes sociais, nós devemos aproveitar isso, né? E falar de Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas que ficaram famosas nas redes sociais, que têm milhões de seguidores, milhões de visualizações, e falaram de Jesus, foram corajosos, né? E falaram abertamente o Evangelho. Então isso é bom. Mas a gente tem que se lembrar de que nós devemos sempre apontar para Jesus. Jesus é que deve ficar em evidência, e não nós. Se nós fizermos bem para alguém, nós fizemos em nome de Jesus. E aí a glória, né, deve ser toda de Jesus. Se nós, pode ser qualquer coisa, você ajudou alguém a atravessar a rua, você ajudou alguém que estava com o carro parado na estrada, você deu dinheiro para alguém que estava com fome, né, para comprar comida, você deu algum presente, né, para a pessoa. Qualquer coisa que você faça sempre, né, como a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E então, sempre apontando para Jesus. E era isso que João Batista fazia. Ele sempre apontava para Jesus. Por outro lado, nós devemos também tomar cuidado para não atrapalhar. Romanos, capítulo 2, versículo 24, ele nos alerta sobre um grande perigo. Diz assim, como está escrito, Paulo, ao escrever Romanos 2, 24, ele está citando um trecho das Escrituras do Antigo Testamento, e fala assim, e aplica isso, né? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele está se referindo, ele está falando com os judeus, né, a respeito dos judeus, que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa do comportamento dos judeus. E a mesma coisa nós podemos dizer a nosso respeito, que o nome de Deus, ele pode ser blasfemado entre os incrédulos, entre as pessoas que não são crentes, por causa do nosso comportamento, por causa do que nós fazemos, ou por causa do que nós deixamos de fazer. Então nós temos que, por um lado, temos que deixar o caminho livre para Jesus. Quando a gente fala ganhar alguém para Cristo, a gente costuma dizer isso, não é? Eu queria ganhar pessoas para Cristo. É literalmente isso, você tem que ganhar as pessoas para Cristo, não é para você, né?
é para Cristo. Você ganha a amizade da pessoa, você ganha a confiança da pessoa, mas não é para você, é para Cristo. É para você levar para Cristo. E, por outro lado, nós não podemos atrapalhar vivendo de maneira que não seja digna do Evangelho. Né? O nosso comportamento, as pessoas estão olhando, principalmente se as pessoas sabem que você é crente. Então as pessoas estão te observando. Então é isso, irmãos. Preparar o caminho do Senhor. É isso que João Batista fez, era esse o seu ministério. Ele tomou essas providências, ele recebeu o carisma de Deus, ele recebeu o poder, o Espírito Santo. Ele se livrou daquilo que ele não precisava, ele vivia da maneira mais simples possível, sem nada que pudesse atrapalhar o seu ministério. Ele se virava com aquilo que ele tinha e era agradecido. E também ele deixava o caminho livre para Jesus, não atrapalhava, não se colocava na frente ofuscando, né? Se é que isso é possível, né? Nós não podemos ofuscar o brilho de Jesus, mas nós podemos nos colocar na frente e fazer sombra, né? Então não podemos fazer isso. Amém? Que nós possamos ser assim, que possamos também, assim como João Batista, preparar o caminho do Senhor, para que pessoas possam receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Vamos ficar de pé então, para nós terminarmos. Vamos terminar com uma oração. O pastor Ismael pode orar para nós? Querido Deus e amado Pai, nós